Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Vendedores Conectados, Resultados Amplificados. É sempre um prazer falar sobre treinamentos, aumento de conhecimento e melhoria de resultados. A gente está aqui hoje com um time bem variado participando do webinar, então a gente vai ter olhares, pontos de vista diferentes sobre treinamentos, né? Então, pessoas de indústria, pessoas de serviço, pessoas de treinamento com canais, times de venda. Então, acho que vai ser bastante rico. Bom, vou deixar depois do pessoal se apresentar, né? Todos que estão participando. Vou começar por mim. Para quem não me conhece, né, eu sou Eduardo Parente, sou o CEO da Liz Academy. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando em multinacional, indústrias que tinham, então, indústrias de bens de consumo. Então, tive bastante vivência assim, nesses desafios de colocar produtos nos pontos de venda. Depois passei quase 10 anos numa consultoria que trabalha consultoria para o varejo, então também tive o olhar ali dos pontos de venda. Passei 15 anos trabalhando com treinamentos presenciais, principalmente com público de baixa escolaridade, em temas como gestão de negócios, empreendedorismo, empregabilidade. Então, também um olhar de como falar de forma simples sobre temas complexos. E há 6 anos, fundei a Liz Academy, que é uma edtech, então uma empresa de treinamento com base tecnológica, que desenvolve treinamentos, muito usando a metodologia microlearning e as entregas por WhatsApp. A Liz, além da gente ter um escritório aqui no Brasil, a gente também tem no México, temos programas aí rodando em 7 países, com mais de 1 milhão de participantes em cursos variados. Bom, aqui comigo está o Cláudio Silveira. Cláudio, olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, muito obrigado, Eduardo, pelo convite, agradeço a Liz também. É muito bacana poder participar de uma discussão como essa, né? Durante a minha trajetória, você comentou a sua, eu trabalhei 10 anos com cinema, só curiosidade, e tinha salas de cinema no Brasil inteiro, depois 15 anos na indústria, e os últimos 15 anos com serviço, sendo os últimos 7 anos aí com a Walsh Trade. E eu sempre achei o desafio de chegar no canal indireto uma coisa surpreendente, porque ele é um canal quase autônomo, né? Ele tem vida própria, ele é muito valente, né? Ele encontra os seus próprios caminhos, e ele se supera, né? Então, eu acho que aqui nós vamos ter uma discussão riquíssima, como é que a gente consegue chegar, e a gente chega, acho que esse é o mais importante aqui. Tem um outro ponto que realmente os demais participantes aqui vão conseguir trazer para a gente, como é que também é a visão de dentro, né, de quem está planejando, quais são os desafios, quais são os impactos, né, quando a gente fala do canal indireto, da cauda longa. Então, eu acho que vai ser uma discussão riquíssima, e nada melhor do que a gente poder começar falando sobre cases, né? Eu sei que a Liz, você mesmo comentou agora sobre projetos Latam, né, América Latina, que já só por si só já é uma escala enorme, mas eu sei que você tem cases bem legal com Latam e com Natura e Avon, e aí eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente desses aprendizados e a gente começar aqui nosso bate-papo. Legal, Cláudio. Bom, acho que a Natura e a Avon acho que dispensa apresentações, mas vou contextualizar um pouquinho o desafio, né, deles, como você falou, eles têm um time gigantesco espalhado, um time comercial gigantesco espalhado aí por vários países. Então, tem esse desafio de como comunicar, como entregar conhecimento, informações para esse público aí tão disperso e espalhado. E de maneira uniforme, né? Isso que é super bacana, né? E é um pessoal que não tem um supervisor próximo, não tem uma liderança ali no dia a dia. Bom, acho que normalmente quando alguém entra num time comercial, ela faz isso porque ela está buscando um incremento de renda. Então, e no caso da Natura é muito direto, né? Se a consultora vende, ela ganha mais. Ela não é uma CLT. Então, se ela entrou e ela não vê essa renda, ela desiste rápido do negócio, porque ela fala, isso aqui não é para mim. E o mesmo ocorre do lado do grupo, né? Então, eles têm a regra de negócio, se alguém se cadastra, se torna uma consultora e não coloca pedidos dentro de um determinado tempo, ela sai, uma espécie de turnover aí. Então, acho que até aí é uma coisa comum, assim, para todos os times comerciais. Mas a Natura tem desafios extras, né? Então, como a gente falou, é um time
é disperso geograficamente, então consultoras espalhadas em pequenos municípios, áreas remotas. É um time super variado, então muitas têm baixo letramento digital, faixas etárias bem variadas, mas tem público grande, com mais de 50, 60 anos, que também tem um pouco, às vezes, né, dificuldade de acesso a um computador, né, a buscar, ter esse hábito de conhecimento. Como eu falei, sem alguém próximo ali para dar aquele espaço, né, um líder que está ali no dia a dia, você tem que dar espaço aqui. Então, você tem esse desafio de como levar conhecimento para esse público aí disperso e espalhado. Bom, aqui na Liz, a gente é especialista em treinamento no formato microlearning. Então, rapidamente, o que é microlearning? Conteúdos curtos e objetivos. Então, a gente mergulha em toda a informação necessária e tira a essência, né? O que o público não pode deixar de saber sobre um tema. E é isso que a gente vai entregar para o público. No caso da Natura, o que a gente mapeou? O que essa consultora precisava saber? Muito seu papel. Qual que é o meu papel aqui como consultor? O que eu tenho que fazer? Conhecer os primeiros passos. Né? Então, eu tenho que criar uma rede de clientes, por onde eu começo, então entregar um pouco esse conhecimento do que se espera dela, do que ela deve fazer. Também passar uma habilidade para usar ferramentas. Tem um aplicativo, como é que eu me divulgo? Então, entregar um pouco de habilidade. E, finalmente, atitude. Motivação, por onde começa, como é que você sai aí do zero. É o que a gente fala que esse anagrama do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente criou uma trilha formada por 5 videoaulas, de 3 minutos cada. Então, em 15 minutos, a gente começou a entregar isso tudo para o público. E aí, Cláudio, vem outro desafio, que é como fazer esse conhecimento chegar nesse público que está aí disperso. E aí é que vem o WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que está em 95% dos lares no Brasil e na América Latina também. Então, é a principal ferramenta de comunicação em México, Colômbia, Argentina, Chile. Então, e é friendly, né? Ou seja, você não tem resistência, né? Você não tem fricção, né? Porque é impossível, né, que a pessoa não consiga, né, manusear um arquivo de troca de mensagem, né? Então, isso também cria uma facilidade enorme, né, de utilizar o WhatsApp como meio, né? Você não tem que abaixar, não é um aplicativo novo que você tem que instalar e ocupar espaço no seu celular, não tem login, não tem senha. Faz parte da rotina das pessoas. Então, você não tem que eu vou fazer um treinamento às 5 da tarde, vou entrar num webinar às 11. Não, faz parte do seu dia a dia. Então, na hora que chega um conteúdo ali, você já está, né, usando ele. Então, você absorve esse conteúdo. Bom, então, nesse desafio da Natura, levar um conhecimento de forma simples e de uma ferramenta sem fricção. Ou então, nesse case, a gente começou com um piloto num país, 2.000 consultoras. Um piloto com 2.000, assim, logo de cara, assim, aqui dá para ver o poder da cauda longa, né? Ou seja, a gente quando fala de indústrias que possuem times próprios, a gente sabe que está mais controlado, né? Está mais na mão, você tem às vezes um instrutor de treinamento, tem alguém regional que pode pegar 20 pessoas numa sala, 50 pessoas no auditório de hotel, passa lá um dia inteiro fazendo treinamento, é uma coisa mais controlada, mas quando você fala da cauda longa, esse já é, né, de partida. Vamos fazer um piloto? 2.000 promotoras, 2.000 consultoras, né? A escala é enorme, né? Assim, de partida, né? No caso do Grupo Natura, são volumes muito grandes, né? São milhões de consultoras, então 2.000 é um pouquinho mesmo. Bom, e aí o resultado a gente teve resultados muito bons, isso aconteceu há 3 anos atrás, esse piloto, e nesses 3 anos o programa se expandiu, passou por 6 países, e quase 300.000 consultoras já passaram, porque é um programa de embarque, né? Então, são esses volumes aí que a gente está falando. Não, e o que é muito legal é a questão, eu vejo aqui que alguns podem até imaginar, a gente vai discutir um pouco disso, poxa, o WhatsApp, então legal, o WhatsApp é fácil, né? Então eu vou lá e gero um conteúdo, disparo para todo mundo e está todo mundo feliz. Mas a gente sabe que tem uma preocupação aqui, ainda mais quando você falou de negócio, né? Pensando em resultado, como é que a gente mede isso, né? Acho que o mais importante não é você ter o meio que 95%, 99% das pessoas tenham, mas como é que de fato você consegue construir um formato de trilha. Tem o desafio de fazer chegar e a pessoa sim querer participar, né? Porque não tem ninguém lá, né,
obrigando ela a fazer isso, então tem uma questão bem importante de abordagem, mas principalmente como é que você mede o resultado disso. Acho que o ponto aqui, né, o trick final aqui é como é que a gente consegue garantir essa mensuração e resultado. Isso seria bem legal se a gente pudesse passar um pouco aí para os nossos ouvintes aqui. Bom, Cláudio, do nosso lado, né, a gente mede sistema, então a gente sabe engajamentos, número de participantes, a pessoa chegou no fim da trilha, entrega certificados. A gente mede aumento de pergunta, de aumento de confiança, então a gente tem um olhar nosso interno, mas aí dados mesmo de volume de vendas, quem tem é o cliente. Então, nesse case, a gente tem dados de redução de turnover, de aumento de produtividade, de 2 dígitos, assim, volume de pedidos. Então, aí, quem consegue municiar, né, de resultado mesmo é o cliente. Do nosso lado, a gente entrega engajamentos, formados, e aí dá para segmentar tudo, né, por município, por estado, por classificação de cliente. E o mais importante é que os clientes estão cada vez mais propensos a compartilhar informações e fazer com que o projeto não seja simplesmente um formato de ferramenta, mas sim que ele seja uma solução integrada no resultado para que os dois lados, né, consigam medir a eficiência e também consigam pensar em como é que retroalimenta. Está funcionando ou não está? Funciona num país, mas não funciona no outro? Funciona com perfil de idade, mas não funciona com outro? E isso vai vira um ciclo, né, virtuoso. Né? Isso aí, Cláudio. Bom, e a gente tem outro case legal, né, que é com volume de gente bastante grande também, que é com a Caixa Vida e Previdência. A gente está com o Danilo Góes aqui. Bom dia, Edu. Bom dia, Cláudio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso webinar. Uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui discutindo, então, os desafios, né, de capacitar o time comercial, que geralmente tem tão pouco tempo, né, para se desenvolver e precisa tanto de conhecimento, né, para desenvolver, para levar uma oferta de qualidade aí para o público. E falando especificamente do nosso desafio aqui, né, eu atuo como coordenador de treinamento comercial aqui na Caixa Vida e Previdência. A Caixa Vida e Previdência é a terceira maior seguradora do Brasil, que atua nos ramos de vida, prestamício e previdência, que distribui as soluções de seguro exclusivamente nas agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes bancários. Para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso desafio, né, a gente tem aí pelo Brasil mais de 4.000 agências da Caixa e mais de 13.000 unidades lotéricas. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acompanhando o webinar já teve oportunidade de visitar uma agência ou ir a alguma lotérica e ser abordado aí por um empregado caixa ou por um empregado de uma lotérica e que possivelmente tenha feito a oferta de um dos produtos de seguro da Caixa Vida e Previdência. Então, vocês podem imaginar o tamanho do nosso desafio. Então, capacitar os empregados aí que estão presentes em 4.000 agências, 13.000 lotéricas, é um público muito grande, que tem pouco tempo para se capacitar. E entende que seguro, para eles, é uma coisa complexa. Então, nosso desafio era falar de um tema complexo de uma forma simples e chegar para todo mundo de uma forma simples e rápida também, levar o conhecimento de uma forma rápida, porque também a gente tem um time comercial que está presente nessas agências, está presente nas lotéricas, mas que obviamente não consegue chegar em todo mundo ao mesmo tempo. Então, em 2022, a gente pensou, né, na oportunidade de a gente desenvolver a escola de negócios online. E como o Cláudio trouxe, a gente avaliou várias possibilidades e a gente chegou, né, na questão do WhatsApp. Poxa, o que todo mundo tem à mão? A gente tem à mão o WhatsApp. Então, poxa, vamos entregar o conhecimento no WhatsApp, que é o que todo mundo está com ele na mão, né? A gente está com o celular na mão o tempo inteiro. Eu lembro quando a gente estava pensando nesse projeto, eu cheguei a uma informação de que a gente desbloqueia o celular mais de 100 vezes por dia. Então, qual o melhor caminho para eu entregar o conhecimento para as pessoas? Então, no celular delas, né? Então, a gente geralmente desbloqueia o celular para ver as mensagens no WhatsApp. Então, foi aí que surgiu essa é a nossa ideia. Então, a gente pensou isso em 2022 e em 2023, em maio de 2023, a gente colocou no ar a Escola de Negócios, que hoje já tem 7 cursos, mais de 11.000 inscritos e mais de 18.000 inscrições em cursos. Então, a gente, em menos de um ano, a gente já conseguiu alcançar essas marcas. Um índice de satisfação dos nossos cursos, né, de 4,70. Então, os cursos que estão lá, todo mundo
né? Assim, a maioria das pessoas dá um feedback muito positivo. Quando o Cláudio trouxe aí, né, como que a gente avalia, né, os resultados do curso, né? Então, a gente tem algumas perguntas verificadoras que a gente faz ali ao final dos cursos e a gente pergunta, né, o quanto você se sente mais seguro para ofertar o produto. Porque para a gente o que importa é se aquele curso trouxe para ele uma segurança na oferta, né? Porque para a gente o que importa é se ele consegue fazer uma oferta mais assertiva a partir do conhecimento. Então, o que a gente observa é que na maioria dos cursos é sempre acima de 90% esse índice de assertividade. Resgatei aqui no último curso que a gente lançou, que foi do produto Vida Mulher, e o nosso índice de assertividade foi de 99%. Então, ou seja, 99% das pessoas que fizeram o curso dizem que eles se sentem mais seguros em fazer a oferta do produto depois que fizeram o nosso curso. Então, isso para a gente traz, assim, uma satisfação muito bacana. Então, assim, mostra que a gente está no caminho certo. Então, assim, para esse ano, a gente tem um plano bem ousado de lançar diversos outros conteúdos lá. O que o nosso líder aqui passou até de direcionamento para a gente é: populem a escola de negócios com novos cursos, né, com novos conteúdos, não só cursos também. A gente tem pensado em desenvolver outros conteúdos menores também, que não sejam cursos, porque cada vez as pessoas têm menos tempo, né? Então a gente pretende também investir em conteúdos até menores do que cursos, né? Hoje um curso nosso, ele tem ali uma média de 10 a 15 minutos de carga horária. Pode parecer pouco, mas às vezes para uma pessoa que está na lotérica, né, um empregado de lotérica, para ele 15 minutos é muito para ele dedicar para o desenvolvimento dele. Então a gente pretende trazer conteúdos ainda menores. Porque o lotérica ainda é um público indireto, né? Alguém que vocês não têm uma gestão tão próxima. Então, às vezes, exigir um conteúdo longo, um treinamento mais, né, de minutagem maior, acho que seria até um entrave, né? Um inibidor de entrada. É verdade, Edu. É isso mesmo. Então, a gente estava falando, né, da força de vendas indireta, né? Tanto no caso das agências caixa quanto das lotéricas, é uma força de venda indireta, né? São forças de vendas indiretas, né? Nenhum desses públicos é empregado da Caixa Vida e Previdência. Então, aí aumenta o nosso desafio, né? Porque, na verdade, nenhum desses casos a gente tem uma gestão direta desse público. Então, aumenta o nosso desafio de fazer algo ainda mais relevante, porque a gente tem que convencê-los a fazer o curso por meio de fazer algo bacana para eles, não porque eles são obrigados a fazer, porque eles não são obrigados a fazer. Eles fazem porque eles querem, porque eles veem valor no conteúdo, não porque eles são obrigados a fazer. E fortalece relacionamento, né? Que também é um desafio, né? Porque além da informação, você tem que deixar esse público próximo, com vocês na memória, né? Fazendo parte assim, do dia a dia, para não cair num esquecimento. Então, fortalecer relacionamento junto com conteúdo de uma forma amigável. Então, acho que bem interessante. É isso aí. E de próximos passos são... Como próximos passos a gente tem, né? A gente quer lançar uma série de novos cursos e investir em conteúdos mais curtos também, que eu falei a questão, né, de que às vezes as pessoas não têm tempo para fazer o curso, mas também às vezes a gente tem alguns conteúdos que não exigem um curso, né? Às vezes uma mudança de cobertura ou comunicar algo pontual, que seja uma campanha, um fomento a um determinado produto que a gente já treinou no passado, então que às vezes não precisa de um curso. Então, a gente também quer investir nesses conteúdos um pouco mais curtos esse ano, que a gente tem chamado de CV Pílulas. Então, a gente está investindo nesses dois caminhos. Incrementar com novos cursos e investir também nos conteúdos menores para esse ano. Então, esse é o caminho. A gente tem bastante expectativa aí de que a gente vai continuar crescendo no número de inscritos. A gente está bastante orgulhoso do que a gente já conquistou até aqui, mas a gente sabe que a gente tem potencial para muito mais, pelo que vocês viram aí do tamanho do nosso público. Legal, Danilo. Obrigado por compartilhar aí. Você trouxe alguns pontos, né? Fala muito de conteúdo, né? De complexidade. E acho que para a gente continuar esse papo, eu vou chamar o Cláudio de volta para a gente falar um pouquinho mais sobre esses Cs, né? Então, a gente vai trazer aqui 4 Cs para a gente investigar e falar sobre isso. Não, Danilo, muito legal você poder compartilhar, porque a sua dimensão
ela realmente ela é enorme, né, sobre o ponto de vista de negócio. Bom, quando a gente fala de Caixa, né, praticamente você entende que quase todos os municípios têm uma agência da Caixa e uma lotérica tão importante quanto. Eu vejo na tua fala ali essa questão de valor, né, de relacionamento, né, como você não obriga o canal a utilizar, e ele acaba vendo o valor daquilo, porque você imagina que nos últimos anos praticamente o serviço começou a perceber de que ele precisa aumentar o ticket dele vendendo outros produtos, né? Ele aumenta o leque dele, né? Ele precisa incorporar o novo serviço, ou novos produtos, e isso, claro, vem numa esteira de você, eu sou lotérica, eu só faço jogo. Não, tem N's, né? Eu posso pagar conta, eu posso ressacar dinheiro, eu posso comprar produto. Então, eu acho que, de fato, é isso que você falou, poxa, o grupo está muito envolvido nesse contexto de, poxa, quanto mais informação você me der, mais conhecimento eu tenho, mais eu oferto para o meu cliente que já vem aqui por conta de uma coisa, e eu ofereço a segunda, e eu ofereço a terceira, então ele vê ali como um ponto de serviço para diversas coisas, né? Mesmo não sendo uma agência Caixa, vamos pensar sobre a lotérica, mas vira um ponto de apoio. Poxa, preciso de uma ajuda aqui, então, e muitas vezes até do bairro ali, né? Todo mundo se conhece. Então, que bacana você poder trazer essa visão de um universo tão distinto. Me lembra muito que nem frentista, né, de posto de gasolina, né? Sempre que você vai lá, ele sempre tem alguma coisa nova ali, ou ele vê uma coisa no teu carro que você não está preocupado. É uma atenção que a capacitação faz toda a diferença, né, Danilo? É isso aí. Quando a gente pensa em lotérica, né, Cláudio, a gente tem uma tendência de pensar em jogos, né? Mas a lotérica, ela oferece muito mais que isso, né? Então, a gente aqui na Caixa Vida e Previdência, a gente tem seguros ali que estão ali disponíveis no balcão do lotérico para ele oferecer. São seguros simplificados, né, que são de venda um pouco mais rápida, né, para o empregado da lotérica oferecer, mas que estão disponíveis na lotérica. Então, a lotérica não é só jogo, né? Então, tem seguros ali que estão disponíveis, né? Seguros de acidentes pessoais, seguros que têm uma série de benefícios que o lotérico oferece também, e que para ele é uma fonte de renda. Para o empregado ali, muitas vezes tem um comissionamento, e para o lotérico é uma fonte de renda para complementar o que ele ganha ali com os jogos na empresa dele. Putz, excelente, Danilo, obrigado. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para a gente poder falar um pouco dessa complexidade, os 4 Cs que o próprio Edu comentou. Vou chamar o Maurício Almeida, né, grande parceiro aqui de negócios, amigo pessoal aqui, já fizemos muito projeto junto. Obrigado, Maurício. Por favor, você quer se apresentar? Primeiramente, obrigado, Eduardo, pelo convite, Cláudio, Danilo. Sou Maurício, trabalho com o Cláudio já há um longo tempo. Não sabia que o Cláudio tinha trabalhado em cinema, olha só, vivendo e aprendendo, né? Eu já trabalhei muito tempo com RH, depois eu acabei migrando um pouco para a área de comercial, de treinamento comercial, e depois para treinamento de operações. E uma coisa que eu sempre brinco, né, nessa jornada é que eu sou um entusiasta da educação, né? Então, tudo que era presencial, como o Eduardo passou no princípio, e agora tudo que é blended, mas sempre tive uma quedinha por e-learning, né? Eu acho que quem está nos assistindo já deve ter tido momentos bons e momentos não tão bons com ferramentas de educação à distância. E eu posso atestar que eu sou um grande entusiasta da LIS, exatamente por tudo isso que a gente conseguiu falar nesses poucos minutos aqui, né? Por toda essa praticidade. Tanto é que, né, conversando com o Cláudio, conversando com o Edu, a gente pensou, né, nesse 4Cs, que seria, né, o roteiro que hoje eu utilizo até para pensar na LIS como algo diferente e até para convencer, porque a gente sabe que a educação é muito vista como custo, Exatamente. Mas, na realidade, é um grande investimento se você souber vender, primeiro para quem está acima de você, e souber operar, né? Então, a gente estava discutindo aqui, né? O que seriam esses 4 Cs, né, Cláudio? Exatamente. O primeiro você já mencionou, o Edu mencionou muito bem, que é o cauda longa, né? Como é difícil chegar longe com treinamento. Se já é difícil no Brasil, eu imagino aqui quem está no webinar e tem clientes ou pessoas que você precisa chegar que não são da sua empresa, como o Danilo comentou, que estão em países da América do Sul ou até em outros países, né? Então, essa cauda longa, ela é complicadíssima. Muitas vezes você faz um esforço danado e você vai ver que você atingiu 10% do público estimado. Isso é ruim quando você vai apresentar seus resultados, né? Então, esse seria o primeiro C. O segundo é a complexidade,
Acho que a gente já discutiu, quem trabalha como coordenador de treinamento, gerente de treinamento, seja em empresa, seja prestando serviço para outra empresa, sabe? É LGPD, é pôr conteúdo em LMS, que não é o seu, que é o do parceiro, que é o do varejista, que é no caso do Danilo, que é da lotérica. Como é complicado, aí é o formato, aí é a autorização, e depois como que você faz para engajar se o LMS, né? Se quem controla os cursos não é você, como você faz para mandar comunicado, e depois como você faz para pegar resultado. Já peguei Você imagina, Maurício, os 2 primeiros Cs que você já colocou já é uma barreira de entrada, né? Putz, o cauda longa já é longo demais, meu braço não consegue nem chegar no meio do quintal, quanto mais eu chegar tão longe, e quando você vai ver que você tem uma situação de, bom, eu agora preciso ter essa complexidade por conta do meio, né? Ou eu vou ter que fazer esse cara ter o login, ou eu vou ter que fazer a entrada do parceiro. Começa a entrar tantos... E se que o cara falar, não, peraí, já estou cansado de ouvir, eu já não vou nem tentar os próximos 2. Meu vendedor não vai fazer, meu promotor não vai fazer, meu consultor não vai fazer, porque é muito difícil, está muito complicado, né? Aí ainda entra o terceiro C, que ele tem mudado muito, principalmente depois da pandemia, né? Como tornar conteúdo, né? Ser de conteúdo atrativo. Antes a gente fazia um PowerPoint, subia numa plataforma qualquer e achava que as pessoas liam, entendiam, saíam fazendo, vendendo, engajadas. Ou saíam fazendo e hoje a gente sabe que não. Hoje as pessoas são bombardeadas por TikTok, WhatsApp, todas as redes sociais e todo mundo tenta inovar. Então, acho que um grande diferencial da Liz é exatamente esse. O Danilo mencionou conteúdos curtos, conteúdos animados, conteúdos que você pode participar da formulação, a parte de design instrucional, que é super importante. Então, não é só gerar um conteúdo e achar que as pessoas vão consumir, independente se seja por um LMS, por WhatsApp. O conteúdo é algo fundamental hoje. A gente sabe que a gente lida com pessoas que, às vezes, não têm tanta facilidade no aprendizado, e a gente sabe como é chato, às vezes, ver um conteúdo só no PowerPoint, né? E uma coisa que eu vejo é o cuidado que a Liz tem nos conteúdos, que é aquele conteúdo que realmente ele engaja, que ele ensina e que ele, como o Eduardo falou no começo, ele promove o conhecimento, a habilidade, mas ele puxa a atitude de quem vai utilizá-los. E futuramente aí, né, já tem conteúdo sendo criado até com inteligência artificial, que é algo que está super na moda e que vai fazer com que os conteúdos fiquem mais rápidos ainda, né? E, finalmente, né, já que a gente falou de cauda longa, que é o primeiro C, complexidade, que é o segundo C, e conteúdo, que seria o terceiro, eu vou para o quarto aqui, Cláudio, pedindo licença para você, que eu acho que é o principal que todo mundo quer ver, que é a comprovação. Comprovação. Usou, né, o Danilo comentou, quantas utilizações, quantos cursos, dá para você medir produtividade, dá para você medir engajamento. E isso, para o cliente final, que às vezes pode ser a lotérica, pode ser uma loja do varejo, pode ser, não sei, alguém com uma rede de concessionárias, o posto de gasolina. Pode ser um home center, né? O home center, né? Quantos home centers a gente tem no Brasil, né? O pessoal não deixa de construir coisas no Brasil, né? Então, não deixa de decorar a sua casa. Mas como treinar aquelas pessoas? Então, com esses dados que o WhatsApp te proporciona e que muitas empresas prometem e não cumprem que vão te entregar, você consegue virar para esse seu parceiro e falar, não, olha, eu consigo ter adesão de 98%, a pessoa entrou tal hora, as pessoas entraram em 14 dos 15 cursos, dá para a gente fazer um push para esse curso e, consequentemente, você consegue provar depois para a tua liderança, ok, olha, o investimento foi tal, mas olha quanto de retorno a gente está tendo, pelo menos até o nível produtividade, que foi o que o Eduardo falou, e que isso ele consegue facilmente depois transformar isso em lucratividade, seja lá como a empresa mede esses conceitos. O que eu acho muito legal, Maurício, quando você fala dos 4, né, dos 4 Cs, e a gente está falando aqui sobre um webinar falando vendedores conectados, resultados amplificados. Eu acho que o mais importante aqui é a gente conseguir mostrar que aí tem 2 blocos aqui super importantes, o Danilo com o case da Caixa e o que você contextualizou, de que o objetivo, né, de qualquer um, mas claro, a proposta que a Liz tem não é de venda de licença, né? Porque assim, você não, de repente, se você mesmo quiser criar seu conteúdo e disparar lá num grupo, lá a cada 5 você manda no WhatsApp, eu pego um business,
funciona. Você manda. Mas quando você olha para esses 4 Cs, bom, então eu tenho que atingir uma gama de clientes, tenho que entender quem eles são, tem que ter um conteúdo que realmente seja interativo e que eles possam abrir, e eu possa medir. Eu acho que esse fechamento, né, ele mostra que a solução ela é muito mais completa do que a licença em si, e que precisa realmente ter uma metodologia aqui, né? Precisa realmente ter um formato de trabalho consultivo, de entender realmente o cliente, aonde que ele quer chegar, quem é o público. Então tem um trabalho prévio muito complexo, mas que ele é parte dessa jornada para que, de fato, o resultado amplificado na ponta aconteça, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Não é só o WhatsApp, não é só o conteúdo. Eu acho que a metodologia é fundamental. Porque senão, também, eu mandaria por WhatsApp um conteúdo para você e rezaria para que você leia, que o leia, o aplique e saia vendendo ou atendendo o cliente do jeito que eu gostaria que você atendesse, né? Beleza, Maurício, super obrigado aí pelos seus pontos aqui. Fica com a gente aqui, porque agora a gente terminou essa nossa fase aqui de discussões, né, Edu? Vamos agora abrir um pouco espaço para a gente poder ampliar um pouco algumas perguntas aqui, ampliar um pouco desse universo, né? O Maurício já tocou em alguns assuntos ali, falou sobre inteligência artificial, acho que é uma pergunta que é bacana da gente explorar, e também eu tinha colocado aqui um conceito aqui para justamente te perguntar aqui. A gente está falando, né, WhatsApp, né? Falamos sobre medição, queria que você me contasse de um pouco de dentro, né? Poxa, como é que a gente garante, né? O Mal também colocou o LGPD, são sempre coisas que todo mundo sempre começa a pensar, porque sabe que tem uma área jurídica hoje dentro de casa muito forte, tem sempre bastante objeção, né? Putz, será que funciona? Será que eu consigo mandar? Será que o cara consegue abrir? Será que eu consigo medir? Eu posso? Então, conta para a gente um pouquinho, né? Como é que é utilizar o meio do WhatsApp e de que maneira que a gente consegue fazer, de fato, né, essa parametrização para garantir que a gente tem controle sobre quem está lá dentro, o que está acontecendo. Legal, Cláudio. Bom, esse é um ponto frequente, né, que a gente recebe questionamentos. Bom, todo participante de um treinamento independente, seja WhatsApp, ou um LMS, ou um EAD, a pessoa tem que se inscrever e aceitar as regras ali daquele ambiente. E aqui é a mesma coisa. Então, na hora que uma pessoa ela pode entrar num treinamento de diversas formas. Ela pode ela mesma fazer inscrição, então a gente divulga, não, a gente tem um programa aqui, você quer participar, e ela se inscreve e ela aceita os termos, né, que é o tal do opt-in, a pessoa aceita os termos e quer me inscrever. Ela pode ser inscrita por alguém. Então, a gente tem cases que, para o representante comercial, na hora que ele visita pontos de venda, ele pergunta, gente, a gente tem um treinamento, quer participar? E ele faz a inscrição ali da pessoa, você vai receber os termos, então ele pode receber essa inscrição. E às vezes pode até ser o RH, que quando a pessoa ela assinou lá o contrato dela de trabalho, ela aceitou receber conteúdos e participar de programas. Então ele pode receber uma inscrição meio automática. Mas em todos os momentos, esse participante ele tem que dar estou de acordo com as regras. E ali tem tudo do LGPD. Então a gente sempre tem que ter um check ali de estou de acordo. Bom, e como em relação à métrica, mensurações aí individualizados, independente de como ele se inscreve, o sistema, a gente gera um token, né? A gente gera um código de quem é essa pessoa. É um código de vários caracteres, até para depois a gente não ter essa informação individualizada circulando. Então, a gente gera um token de quem é essa pessoa e o sistema sabe tudo o que acontece com essa pessoa aí dentro deste momento, a partir desse momento. Da onde ela acessou, que tipo de máquina que ela utilizou, o sistema operacional, navegador e as interações. Então, ele acessou o conteúdo, assistiu, pede uma atividade, o que ele respondeu. Então, com isso, a gente consegue ter métricas individualizadas e depois clusters, segmentos. Então, a gente consegue aí medir tudo isso por sistema. E uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque você consegue depois trazer isso num dashboard que dá visibilidade sobre isso, né? O que é mais bacana, porque com todas essas frentes mapeadas, como você me colocou, cada etapa você tem um registro, então depois você conseguir construir um painel de controle para mostrar exatamente qual é a evolução, né? E como é que está acontecendo. E isso dá o conforto, primeiro, de que as coisas estão acontecendo, que você consegue realmente dar essa visibilidade, e o outro é os resultados efetivos, né? Eu lembro, né? Você acabou não abrindo ali, mas a curva mesmo, né, da Natura,
depois do quinto, né, da quinta trilha que a pessoa tinha feito ali, a curva de resultado de vendas era excepcional, né? Você fala, caramba, quanto que na primeira era bom, mas o da quinta era enorme, né? Então, você poder visualmente ver isso é uma comprovação também para dentro, né, Edu? Porque sempre fica muito questionamento interno, tá funcionando, não tá, é um dinheiro bem gasto, não, né? E Cláudio, além de você medir, você também recebe muito dado do campo, porque, vou dar um exemplo, a gente gosta de fazer atividades depois de cada conteúdo, a atividade, ela ajuda isso, né? A medir conhecimento também, incentiva atitudes. Mas se uma atividade é, por exemplo, olha, aqui tem 5 dicas, escolha uma que você pode implementar agora, isso volta para a empresa. Então, a empresa começa a entender o que a pessoa gera mais valor, como o Danilo também comentou, nível de confiança. Então, você começa assim, tipo, o pessoal está inseguro nesse ponto. Então, através de atividades propostas e essas respostas, você também traz muito feedback desse time que está espalhado aí no canto, e você pode perceber diferenças. Então, às vezes alguém numa região norte tem comportamentos diferentes, ou dúvidas diferentes, inseguranças diferentes de alguém na região sul. Então, você começa a mapear pontos que você pode explorar mais. E pegando um gancho aqui, eu sei que tem uma próxima pergunta que já vai entrar, mas pegando só o gancho, isso de regionalidade eu acho muito bacana, porque muitas indústrias às vezes possuem mix de produto diferenciado, tem um mix no Nordeste, tem um mix no Sul, tem marcas diferentes, isso pode ter faixas de preço diferentes, então entender que a ferramenta te permite, né, você fazer essas nuances, né, isso é muito bacana, não imaginar que é só a mesma coisa para todo mundo ao mesmo tempo, né. Bom, Cláudio, tem uma outra pergunta aqui, como usar, né, da Natália, como usar na prática o conceito de cauda longa. Vou jogar essa para você aí. Não, perfeito. A gente já falou um pouquinho aqui, a gente foi dando alguns spoilers, né? Realmente as indústrias hoje que acaba tendo uma estrutura de treinamento, educação corporativa, acaba tendo uma zona de controle, né? Ela acaba... primeiro, ela já vê o treinamento como um investimento, ela já tem uma linha de budget para aquilo, seja pequeno ou não, mas ela consegue recursos para isso. Normalmente, seja com o time comercial, às vezes o pessoal só se encontra na convenção, né? Na convenção, o pessoal pega 3 dias, aproveita para dar todo o treinamento do ano inteiro. Ou às vezes você tem aqueles times que são regionais, eles vão passando no ponto de venda, fala com o time de promotores, ou fala com o time de vendas, ou o time de vendas do varejo. Então, é alguma coisa muito específica, né? Você acaba tendo um universo de controle muito próximo. A gente está falando aqui de cauda longa, então você imagina, quando vou pegar uma indústria aqui, home center, como a gente citou, o home center ele tem hoje operações que ele está ali entre 2.000, 2.500 lojas, onde ele está presente. O time comercial está presente de forma frequente, você tem equipe de promotores, você faz o merchandising, e isso é uma coisa na mão dele, ele sabe que ali ele tem 70% do volume dele está sob controle, tem negociação, tem o tal do JBP, então ele se sente confortável. Mas na hora que você vai conversar com as indústrias do home center e fala assim, tá, mas me dá o seu universo assim um pouquinho maior estendido, quantos pontos de venda a mais você teria se você tivesse dinheiro para investir? Ele fala rapidamente para você, eu teria 3.000, 4.000 pontos de venda que eu não vou, meu promotor não chega, meu vendedor vai uma vez a cada 2 meses, mas quando eu olho para o comportamento de compra dele, eu vejo e falo, putz, esse ponto de venda bem trabalhado, bem estimulado, eu com certeza eu poderia ter um patamar de vendas maior. E o que está acontecendo pós-pandemia é que os canais tradicionais, ali é onde eu já estou mais controlado, eu já sei o tanto de ganho que eu posso ter. Eu vou crescer 1%, vou crescer 2%, aonde realmente existe oportunidade de crescimento. Na hora que eu vou para o canal indireto ou para essa cauda longa. Aquele que eu hoje ainda não estou, mas ele, como eu falei no começo, ele já é, de certa maneira, estruturado, ele tem as suas práticas meio que prontas. Então, se a indústria conseguir, assim como o Danilo colocou, levar uma parte de relacionamento muito mais próximo, conseguir mostrar valor naquela informação e chegar na ponta, não só com incentivo, tá? Porque é muito comum, eu vou dar um incentivo na ponta, se o cara vender, ele ganha. Não, mas como é que você prepara esse cara para, de fato, ele conseguir ter conhecimento, querer ter conhecimento para que ele possa, de fato, performar melhor, não só para o varejo vender, mas como também ele ter lá a comissão dele. Então, acho que um pouco do desafio aqui é que as indústrias possam olhar para a sua estratégia dessa extensão, onde ele não está conseguindo chegar, que a Liz tem hoje a solução que ela consegue atender com um custo proporcional extremamente inferior, e se você consegue acompanhar o resultado, você vê que, de fato, o crescimento são 2 dígitos para cima. Isso é super importante. Vamos lá.
Também uma outra pergunta aqui para o Maurício, né? Opa, essa é sua, Edu. Inteligência artificial. Legal. Bom, com certeza, né? Inteligência artificial hoje em dia faz parte do dia a dia, né? Aqui na Liz a gente usa fundo em vários momentos, até para ajudar a construir conteúdo. Então a gente ganha agilidade, né, no uso de inteligência artificial. É claro que tem que ter um olhar humano, porque tem inteligências que são criativas e nem sempre ali está tudo que sai dali. Mas a gente claro que ganha agilidade em construção de roteiros, né, de videoaulas, propostas, mas tem que ser bem treinado e sempre com uma forte supervisão. Outro ponto da inteligência artificial de ganho é na análise de dados, né, na parte de cruzamento, então também, no fundo, muito para ganhar agilidade. E um outro ponto também que ganha agilidade, mas também custo, é produzir conteúdo já em videoaulas no formato, né, usando sintetizador, avatares. Então, aqui também a gente ganha. A gente sente o seguinte, né, conteúdos de avatar, né, sem um apresentador, ele tem menos empatia, mas às vezes você quer um conteúdo, até como o Danilo falou, uma pílula, um conteúdo curtinho, é só um lembrete, gente, não esqueça do Dia das Mães. Aí funciona, porque você não está ali fazendo um convencimento, né, e querendo gerar ali uma relação mais próxima. Então, a inteligência artificial, ela hoje já permeia um pouco quase todos os nossos processos internos. E eu tenho certeza, até para encerrar minha parte aqui, que a própria inteligência artificial, dentro do formato como a Liz trabalha hoje, vai mitigar aquela resistência que existe hoje de as indústrias, principalmente de médio porte, de achar que treinamento é caro, né? E às vezes ela põe isso na conta, fala, poxa, eu não treino como eu gostaria porque é caro. E aí eu acho que a própria solução da cauda longa também pode servir, claro, para os times internos, então ali você já tem realmente uma otimização de custo. Tem outro ponto que às vezes ele não tem estrutura, né? Poxa, eu não tenho ninguém aqui de treinamento, às vezes alguém de marketing faz alguma coisa de produto, mas para treinamento, como o próprio Maurício colocou, tem que ter toda uma parte de metodologia por trás. Aqui tem uma solução completa, né? Então você tem não só a parte de planejamento, como a parte de sistema, como também essa parte de você poder utilizar a inteligência artificial. E um outro ponto, né, que a ferramenta, a gente está falando de cauda longa, e resultados amplificados, mas não necessariamente porque o resultado é de longo prazo, né? Então, aqui você, de fato, hoje o treinamento one-to-one, talvez ele demore mesmo, né? Porque como você demora para atingir um universo muito grande, então o resultado, efetivamente, ele demora para acontecer. Mas quando você consegue permitir escala, né, aqui com a ferramenta pelo WhatsApp, você, né, Alice, consegue chegar muito rapidamente em muitas pessoas e você logo já consegue ver o resultado. Então, acho que a inteligência artificial não só vai somar nessa capacidade, como também vai conseguir acelerar diversos processos, né, Edu? É isso aí. Você quase que respondeu essa última pergunta que chegou, Cláudio, né, de quais são os principais fatores que levam a empresa a não investir em treinamentos. Acho que talvez não sei se o Maurício quer contribuir um pouco com essa pergunta. Vai ser a última, né, para a gente depois ir indo para o encerramento. Não, eu concordo com o que o Cláudio falou. Realmente, às vezes a gente não tem uma pessoa de treinamento na empresa, dependendo do ramo dessa empresa, uma pessoa que entenda exatamente isso que vocês estão falando, né, de design instrucional, de como atingir o público. Acho que o custo também, como transformar esse custo em investimento, e principalmente depois como provar, que é o caminho inverso. Como provar que aquele investimento que você fez em 2.500 pontos está dando resultado. Acho que eu resumiria nessas três coisas. Eu concordo com vocês nesses pontos. Fechou, Maurício. Bom, é isso, gente. Deu o nosso horário aqui. Tava para ficar falando. Passamos um pouquinho. Bastante tempo ainda. Então, quero agradecer a todos que nos assistiram, ao nosso time aí, Cláudio, Maurício, Danilo. Obrigado aí por compartilhar conhecimento, o tempo de vocês. E agora eu vou... Bom, pessoal, aqui nesse QR Code dá para conhecer um pouquinho mais, né, da Liz, baixar uma demo ou pedir mais informação, chamar nosso time para um bate-papo. Só escanear o QR Code. É isso aí. Obrigado pela participação. E vamos almoçar, que já está quase na hora. Valeu, gente. Boa semana.